Olá pessoal, eu sou o Guilherme e eu sou o fundador da Capital Global, uma empresa especializada em internacionalização. E hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental para quem tem pensado em fazer a abertura de uma empresa nos Estados Unidos, que é uma das demandas que nós mais vemos por brasileiros que decidem internacionalizar. Mais especificamente, a gente vê muitas LLCs, Limited Liability Companies, sendo abertas em Delaware, ou ainda o pessoal abre empresas na Flórida, entre outros estados americanos, geralmente ou para montar um negócio online, ou ainda um negócio de importação e exportação, e em alguns casos para fins da aquisição de um imóvel nos Estados Unidos como uma maneira de diversificar a renda. E quando você abre uma empresa lá, nós temos o certificado de formação, Certificate of Formation, e também os Operating Agreements, ou acordos operacionais, como seria em tradução livre. Nesse vídeo, eu vou falar justamente do Operating Agreement, que é o principal documento dessas LLCs. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo como esse. Aqui na Capital Global nós falamos de internacionalização de forma geral e holística, e nas quintas-feiras nós temos esse quadro, Quinta Jurídica, no qual nós damos uma vertente mais legal sobre planejamento patrimonial, uma perspectiva jurídica. Evidentemente que isso aqui não é assessoria jurídica, é tão somente para fins educacionais. Então, pense você, suponha que você decidiu montar um negócio internacional, colocar a base da sua empresa nos Estados Unidos e agora você se depara com o tal do Operating Agreement. Muitas pessoas conseguem montar a LLC até por conta própria. Aliás, nós ensinamos a fazer isso lá no Capital Global Report. Só que para entender bem o Operating Agreement e como que ele vai proteger os seus interesses, é interessante que você tenha um conhecimento um pouco mais legalista. Então fica comigo até o final desse vídeo, óbvio que eu não vou esgotar a matéria, mas no mínimo eu vou te ajudar a entender um pouco mais sobre todas essas questões. E o primeiro ponto que você precisa ter em mente é que a maior parte dos Operating Agreements, eles acabam sendo estruturados de forma incorreta e, na prática, eles nem teriam efeito legal. Esse documento precisa ser redigido de acordo com o que a sua empresa realmente é. Porque, do contrário, você vai estar jogando dinheiro fora e você corre risco, inclusive, de ter esse documento invalidado em um processo judicial nos Estados Unidos, por exemplo, e as eventuais demandas serem direcionadas para sua pessoa física. O Operating Agreement mal feito é como se você tivesse comprado um seguro de lancha para um carro. É algo que não faz sentido, não tem aplicação prática. Você acha que está protegido porque tem um seguro, mas na verdade você não está, porque ele está errado. Você não tem um barco. Além disso, muitas vezes você monta uma estrutura que não vai de fato te oferecer nenhum benefício. A própria LLC já funcionou melhor do que funciona hoje. Ela ainda é importante para muitos casos, mas não é mais para todos os brasileiros que têm negócios internacional a melhor alternativa depois da lei das offshores. Então assim, você precisa ter bastante cuidado com a sua estrutura, mas sendo a LLC você precisa estruturar esse acordo operacional, esse Operating Agreement da forma correta. Porque aí se eventualmente você tiver alguma demanda judicial, ele vai ser o escudo que vai dificultar que o seu patrimônio seja atingido como pessoa física. Ele é quem cria corpo para a personalidade jurídica da LLC, que é separada de você. É quem cria os limites das responsabilidades, as obrigações de fazer e de não fazer. Vou te dar um exemplo. Imagina que você e um amigo decidem abrir um negócio lá nos Estados Unidos de e-commerce. E aí vocês compram o estoque, vocês revendem, vocês ganham bastante dinheiro, mas de repente vem alguém, entra com uma demanda por um produto que não chegou e tira tudo de vocês. Vocês não tinham o Operating Agreement muito bem feito, cada um de vocês tinha os seus investimentos de pessoa física nos Estados Unidos ou em alguma outra empresa, vocês não conseguem pagar as dívidas do e-commerce e por conta disso eles acabam levando
os bens que vocês têm nas outras empresas, não só o estoque que vocês acumularam lá também, como outros ativos, inclusive. E será que isso pode acontecer? Bom, em regra, se você tem a LLC, existe a separação patrimonial. Mas se você não tiver um Operating Agreement capaz de proteger essa separação, isso pode acontecer sim. Então, pensando por um outro lado da moeda, se você tem lá esse e-commerce, ele quebra, mas o Operating Agreement estava bem estruturado. Aí as pessoas entram com uma ação contra a empresa e adivinha, olha, eles podem eventualmente até pegar algum estoque ali da empresa de e-commerce para resguardar essas dívidas, mas eles não vão poder te perseguir em outras questões, na pessoa física e outros negócios, não vão poder te perseguir ali até o dia que você morra para que você consiga arcar com essas dívidas, porque você conseguiu limitar bem o escopo, qual que era o limite de responsabilidade da sua LLC e da sua pessoa física, através de um Operating Agreement bem estruturado. Ainda mais para aqueles que têm empresas nos Estados Unidos que realmente têm operação lá, e não é só uma empresa para registro para um negócio online, por exemplo, e ainda mais para aqueles que têm imóveis nos Estados Unidos. E a primeira cláusula que todos os Operating Agreements precisam ter quando eles são bem feitos, mas isso aí é difícil de você esquecer, esquecer isso é quase que nem sair de casa pelado, esquecer de se vestir, porque é o essencial. Você precisa ter lá qual que é o nome da empresa, qual que é o prazo de funcionamento, se é 20 anos ou se é perpétua. Você precisa ter quem é o agente registrador, qual que é o endereço postal da empresa, essas informações básicas de identificação no geral. E digo mais, caso a sua empresa ela esteja engajada na economia americana, também é importantíssimo que você verse, talvez ali numa primeira cláusula, como uma questão central, um dos alicerces do seu Operating Agreement, qual que vai ser o regime de tributação que irá figurar para essa LLC. Se vai ser como partnership, se ela vai optar por ser tributada como uma corporation, ou se ela é uma pass-through entity, por exemplo, na qual é tributada da mesma maneira que o sócio. Sobretudo se a sua empresa estiver engajada na economia americana, tudo isso daí é imprescindível de se colocar. Aí uma segunda cláusula, que você também precisa ter bastante atenção, diz respeito aos membros da empresa. E o que isso quer dizer? Bem, ao contrário de uma corporation, de uma SA, uma sociedade anônima, uma LLC nos Estados Unidos ela tem cotistas e não acionistas. Tecnicamente tem algumas diferenças, e uma delas é de que quando se trata de cotistas, geralmente há a identificação de quem são esses membros, esses cotistas, no Operating Agreement. Diferente da Corporation, que não necessariamente vai ter, aliás, geralmente não tem, e da SA também. E não só a identificação de quem são os membros cotistas, como também com quanto que cada um deles contribuiu e qual que é a participação, o percentual, a porcentagem que eles têm das cotas da empresa. Tudo isso é interessante que esteja escrito. Reitero, se você tem uma LLC para um negócio online, alguma coisa que não está realmente engajada na economia americana, muitas vezes isso daí pode ser mais flexibilizado. Você não precisa tomar tanto cuidado quanto aqueles que têm uma empresa operacional de fato nos Estados Unidos e principalmente aqueles que têm bens ativos nos Estados Unidos e, portanto, eventualmente estariam mais sujeitos a serem acionados na justiça. Se é uma LLC registrada lá que atende 100% para fora, aí dá para ser um pouco mais flexível com essas questões. Lembrando que em estados como Delaware, o Operating Agreement não vai a registro público. Ele é um documento que você só tem a obrigação de guardar consigo, você pode alterar a qualquer hora e não precisa avisar nem antes nem depois sobre essa alteração. Porém, precisa estar escrito para apresentar caso você venha a ser acionado judicialmente. Documentar tudo isso, documentar quem é o dono e de quanto é o dono da empresa, é fundamental, mas até para evitar que haja eventualmente conflito entre os sócios também, não apenas para evitar que haja uma demanda movida por um terceiro. Assim você consegue resguardar os seus direitos de participação e também evitar brigas por má compreensão lá na frente
porque o que está escrito é difícil de ser mudado. É fácil de ser recordado aquilo que foi acordado. E também para questões de distribuições de lucros, você consegue organizar melhor, sabendo qual que é a participação de cada sócio bem delimitado. É muito louco falar sobre isso, porque no Brasil, se você fizer um contrato social de uma empresa limitada, no qual você não colocou lá que um sócio vai ser dono de X% e o outro de Y% bem definido, esse contrato social nem passa na junta comercial, vai cair em exigência. E você vai ter que arrumar antes da empresa ser devidamente registrada. Só que lá nos Estados Unidos não, você abre a empresa primeiro e define isso tudo depois. Se é que você vai definir, se você não definiu e teve um processo, aí você se deu mal. Por isso que as pessoas definem. É muito mais por uma questão de governança interna do que por uma obrigação legal. Por uma questão de evitar ter dor de cabeça no futuro, do que por uma questão de, se não tivesse feito isso, nem sequer teria conseguido abrir a empresa. É outra mentalidade. Tudo isso mostra como você tem mais liberdade para fazer a estruturação societária em países descendentes do direito anglo-saxão, como é o caso dos Estados Unidos. E tem várias outras questões que vocês podem colocar na empresa, como, por exemplo, quanto que será o aporte de capital de cada sócio? Quem é que vai colocar mais dinheiro? Em que situações vão se colocar mais dinheiro? Será que a empresa pode pegar empréstimo? E se sim, será que o administrador pode pegar sem precisar de uma autorização prévia dos demais cotistas? E se precisar de autorização, quantos % de autorização? Será que um dos sócios pode emprestar dinheiro à empresa? E como que funciona a diluição? O que acontece quando alguém coloca mais dinheiro e faz com que a participação dos demais membros da empresa diminua, caso a participação esteja atrelada à quantidade de dinheiro que foi colocada? Será que a empresa pode adicionar novos membros? Quais são as regras para isso? Será que alguém pode transferir a participação que possui na empresa para um terceiro sem a anuência dos demais sócios? São elementos que é importante que você delimite bem e, preferencialmente, que constem no Operating Agreement. Outro ponto importante de você considerar ao redigir o seu Operating Agreement é o que acontece em caso de divórcio ou de morte de algum dos cotistas ou ainda outras questões judiciais. E também, o que fazer se houver atividades de concorrência desleal ou ainda quebra de contrato entre os membros cotistas da empresa. Perceba, você tem liberdade para dispor sobre tudo isso. E se você não dispor, e isso for levado a juízo, provavelmente vai ser bem pior para você, vai ser bem mais oneroso e bem mais difícil de se resolver a situação. Quando um juiz se envolve para mitigar um eventual conflito entre sócios, por exemplo, você precisa que essas regras todas tenham sido bem esclarecidas entre vocês. Você precisa que o seu Operating Agreement cubra todas essas situações, senão você está à mercê de insegurança jurídica. Afinal, ele vai ter que decidir sem ter um embasamento contratual para tanto. Outros pontos que também são interessantes se você colocar no Operating Agreement é sobre eventuais sanções para os sócios que puderem acabarem cometendo violações do Operating Agreement. Ainda você pode prever lá regras para expulsão de membros da empresa. Outro ponto importante é que você verse como que funcionará as distribuições de lucros da empresa, se elas vão poder ser desproporcionais ou não, qual que vai ser a periodicidade, quando é que o dinheiro começa a ser liberado para os membros, se vai ter alguma cláusula de prazo no qual não pode distribuir lucro, sei lá, nos primeiros anos da empresa, por exemplo. E quem é que vai coordenar tudo isso, tomar as decisões de distribuição, verificar se elas estão ocorrendo em conformidade com o Operating Agreement. E ainda, também vale a pena colocar previsões de proteção contra ordens de cobrança. Por exemplo, se um dos membros da empresa tem credores, será que toda a empresa e os demais membros vão ser obrigados a distribuir o dinheiro para esse aí pagar os credores? Será que não vale a pena colocar cláusulas que limitem esse sócio, caso ele venha a ter credores em outros negócios, por exemplo, eventualmente até uma expulsão? Porque se você for deixar na mão de juiz, olha, tem processo suficiente lá para você entender sobre a importância de documentar essas questões para não ter problema. O combinado sai bem mais barato.
Até se a empresa pode distribuir, em vez de ser em dinheiro, distribuição de ativos, por exemplo, vale a pena deixar lá. Vale a pena ter previsão sobre o que acontece se forem vendidos ativos da empresa. É lógico, a gente está indo no detalhe. Muitas vezes isso não consta no Operating Agreement porque sequer foi acordado entre os sócios. Mas é importante que no mínimo você pense sobre todas essas questões e aquelas que você já tiver definido já coloca. As que não tiver, deixa em stand-by para, na medida em que o negócio for se desenvolvendo e vocês chegarem a algum consenso, quem sabe fazer alguma alteração no Operating Agreement para acrescê-las. Também é importante colocar cláusulas que versem sobre a gestão da empresa. Se ela vai ser gerida pelos próprios membros ou se será contratado um terceiro para ser o gestor. E qual que vai ser a responsabilidade e o papel de cada um dos gestores, caso ela venha a ter mais de um, quais são os limites desse papel também. Uma LLC pode ter 4 membros e apenas um gestor, e esse gestor pode ser um dos membros, ou ainda ela pode ter 4 membros e 4 gestores, ou ainda ela pode ter um gestor que não é membro da empresa. Tudo isso aí pode ser livremente acordado entre vocês. Isso também é algo imprescindível, tá? É algo que se fosse no Brasil e você não tivesse nomeado isso no contrato social, a tua empresa cairia em exigência. Algumas coisas realmente não são obrigatórias no Brasil. Como, por exemplo, o Versace pode distribuir dividendos com ativos ou só com dinheiro mesmo. Mas outras, tal qual endereço, divisão societária e quem vai ser o administrador, é o mínimo do mínimo, né, pessoal? Mas lá nos Estados Unidos, você pode botar expressamente que a sua LLC não vai ser gerida por nenhum gestor. Mas aí você tem que ter alguma regra para tomada de decisões. E é claro, isso também varia de estado para estado. E eis mais um ponto, você precisa ver se aquilo que você coloca no Operating Agreement está de acordo com a legislação no estado no qual a sua empresa foi arquivada, foi constituída. Como o pessoal geralmente monta em Delaware, Wyoming, New Mexico, você tem bastante liberdade para tudo isso. Mas sei lá, vai que a tua empresa está na Califórnia, por exemplo. Aí já é um pouco mais rígida a situação. E a empresa tendo um gestor? O que acontece caso o gestor descumpra com o determinado no Operating Agreement ou com o determinado na legislação? Quais são as consequências para ele? E se ele for membro da empresa, ele vai ser demitido do cargo, excluído ou só demitido da função de gestor? É importante também que vocês coloquem sobre poder de voto na empresa, cláusulas que definam quem tem o direito de votar nas decisões importantes, se há exigência de um quórum, qual que é a porcentagem mínima de membros presentes na reunião ou membros da empresa, se vai ser maioria simples, se vai ser maioria dos presentes, se vai ser algumas decisões tem que ser unânimes. Tudo isso precisa estar bem documentado no Operating Agreement. E ainda também sobre dissolução da empresa, porque mesmo nos melhores cenários, uma LLC pode chegar ao fim. Então, a gente precisa documentar as condições e os procedimentos para a dissolução das nossas empresas. Como que isso vai acontecer? Como que os ativos serão distribuídos? Sob quais circunstâncias a dissolução vai ser necessária? E qual que vai ser o procedimento para encerrar a empresa de forma que as responsabilidades não recaiam sobre os membros dela? Em outras palavras, se nós não seguirmos o Operating Agreement, ou ele não estiver documentado, a gente acaba abrindo brechas para que um credor terceiro venha atrás do patrimônio pessoal dos membros, tentando furar o véu da LLC. E é por isso que nós queremos garantir que o Operating Agreement seja o mais completo possível e seja seguido à risca. Então a ideia aqui nesse vídeo é mostrar mais que você precisa estar atento, mas o primeiro passo é seu. O importante é que você tome uma atitude e garanta que você tem um Operating Agreement funcional para o seu caso, que contenha pelo menos aqueles pontos que você percebeu ser essencial de todas as questões que nós levantamos aqui. Alguns, inevitavelmente, são, como o nome da empresa, por exemplo. Outros variam de caso a caso. Agora, se você quer entender mais por que as LLCs americanas são uma das mais queridinhas dos brasileiros que decidem internacionalizar, eu convido você a assistir esse vídeo que está aí no izinho. E também na tela final, porque por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima!